Olá, amigos, irmãos e visitantes do canal Alisson Dias, e hoje nós vamos fazer um estudo em Ezequiel capítulo 23. Olá e Olibá, as duas meretrizes. Esse é um estudo que nós já temos há muito tempo no canal, porém eu não havia percebido quando postei que a qualidade do áudio estava tão péssima. Então eu resolvi regravar, mas não vai ser daquele jeito lá, né, como escola dominical, porque os irmãos já receberam esse estudo e tem que dar um tempo para que a gente faça de novo. Então vamos regravar outra vez o estudo aqui, capítulo 23 de Ezequiel, para que vocês tenham uma melhor qualidade de áudio. Assim que esse vídeo alcançar um bom número de visualizações e likes, eu vou remover o vídeo anterior, tá bom? Então é muito importante que você apoie esse vídeo para que ele chegue no patamar dos outros vídeos aí da playlist Ezequiel, porque os vídeos em Ezequiel têm sido muito bem apoiados, e quando um vídeo tem muitos likes, visualizações, comentários, ele fica aí mais indicado pelo YouTube, mais pessoas podem ver. E esse é um vídeo muito importante para a sua vida. É um capítulo bem complicado de se estudar. Eu diria o capítulo mais complicado de todos, de toda a Bíblia. Porque esse capítulo, nele é usado uma linguagem muito difícil. Uma linguagem muito complicada. É uma linguagem agressiva, uma linguagem, vamos dizer assim, poderia até dizer para maiores de 18 anos. É uma linguagem bem complicada ao falar dessas duas irmãs. E a culpa dessa linguagem tão ofensiva não é por causa do escritor do livro, né, no caso o profeta Ezequiel, nem por causa da revelação de quem deu essas palavras a Ezequiel, o próprio Deus, o Espírito Santo, mas é que o texto quer trazer para nós, quis trazer primeiramente para os judeus que receberam este livro, e também para nós, para os nossos dias de hoje, o quão repulsivo é o pecado, o quão repugnante é a idolatria, o quanto de mal Deus vê quando o homem se desvia dos seus caminhos, quando o homem escolhe um caminho errado. Então, essa é a mensagem do capítulo 23. E nós vamos falar de Olá e Olibá, duas irmãs. Vamos começar fazendo a descrição dessas duas irmãs. Vamos ler, primeiramente, versículos 1 até o 4. Vamos lá. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito. Prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus seios, e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Olá, a mais velha, e Olibá, sua irmã, e foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto aos seus nomes, Samaria é Olá, Jerusalém é Olibá. Bom, aqui Deus não fez nenhuma, nessa revelação, Deus não deu nenhuma, não fez nenhum mistério sobre a interpretação dessas duas mulheres. Logo no começo, Deus já revelou claramente do que se tratava. Duas mulheres, duas irmãs. Olá, a mais velha, Olibá, a mais nova. O que representa isso? Simples e fácil. Olá, a mais velha, representa a cidade de Samaria. E Olibá, a mais nova, cidade de Jerusalém. Muito bem, então nós estamos tratando de duas cidades, tá certo? Olá e Olibá, no tradicional aí,
ele significa tendas. Tenda, uma tenda, mas não é uma tenda simplesmente de acampamento ou uma tenda, no caso deles, de moradia. O sentido de tenda aqui é como seria uma tenda montada para adoração de um Deus, assim como o povo de Israel montava tendas para adorar o seu Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel. E aqui o significado é tendas, mas de idolatria. Então o nome já está indicando, Olá, Olibá, esse nome já está dizendo o seguinte, que essas tendas eram de idolatria. Então aqui já nos dá uma boa ideia de que a mensagem por trás dessas mulheres era de idolatria. E muitos intérpretes, não muito errados, eles seguem, né, a ideia de que trata-se das cidades, Samaria, Jerusalém. Muito bem, é o que o texto está dizendo. Isso é uma afirmação verdadeira. Porém, se a gente for um pouquinho mais profundo aqui no entendimento, nós vamos ver que Samaria, né, representada por Olá, a irmã mais velha, ela era capital do Reino do Norte, o Reino de Israel. Nessa época, a nação de Israel era dividida entre dois reinos. Então, Samaria, capital do Reino do Norte. Jerusalém, representada por Oholibá, era capital do Reino do Sul, Reino de Judá. Então nós estamos falando de capitais, nós não estamos falando de cidades comuns. Então quando se fala Samaria, Jerusalém, eu entendo que nós estamos falando de todo esse reino. Porque uma capital, ela representa toda uma nação. Ali era uma só nação. Israel e Judá, sim, uma só nação, um só povo. Mas o reino estava dividido. Então, Samaria representava todo o reino de Israel. Jerusalém representava todo o reino de Judá. Assim também como Brasília, Distrito Federal, ela representa toda a nação brasileira. O povo escolhe os seus governantes e os seus governantes governam a partir de Brasília, Distrito Federal. Então quer dizer que a representação de todo o Brasil ali está. E também quando se faz alguma, vamos dizer, alguma proeza política, uma besteira política, quando se comete algum crime político, alguma coisa muito ruim para a nação, sempre a culpa vai estar lá, é em Brasília. Tanto que eles fazem muitas animações, memes, com aviões caindo lá em Brasília, destruindo, né? Então aqui o sentido é o mesmo. Então nós estamos falando de Reino do Norte e Reino do Sul, nós estamos falando de Israel e Judá. E dizem que essas duas irmãs eram filhas de uma mesma mãe. Elas saíram de um mesmo ventre. Muito bem. Nós podemos dizer que saíram do ventre, voltando aí no primórdio, no princípio, no ventre de Sara, esposa de Abraão, que dali saiu toda a nação de Israel, né? De Abraão e Sara, daquele casal, toda a nação de Israel saiu. Mas não é esse o sentido, né? Seguindo esse raciocínio, sim, daria certo duas irmãs geradas no mesmo ventre. Mas os nomes dizem tendas de idolatria. Então aqui a mãe delas é como o texto diz, saíram do Egito. A mãe delas é o Egito. No versículo 3 diz que estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade, ali foram apalpados os seus seios, os seios da sua virgindade. Ali, o que significa esse apalpar os seios? É como uma mulher, uma jovem, né, uma jovem pura, que nunca teve contato com um homem. Depois de apalpados os seus seios por esse homem, ela perde aí a sua inocência.
ela deixa de ser uma virgem pura, ainda que não tenha tido a relação sexual. A partir daquele momento que ela foi tocada no seu corpo pelo homem de forma sexual, de forma com malícia, ela deixa de ser pura, completamente pura. E ali no Egito, ela foi estimulada sexualmente. Ali ela deixou de ser uma menina inocente e passou a ser uma menina que conhecia os prazeres do sexo. Veja como é difícil a linguagem desse texto. É complicado para mim fazer essa mensagem pela segunda vez ainda. Mas ela foi apalpada. Então, lá no Egito, ela perdeu a sua inocência. Lá no Egito, ela perdeu a sua pureza. Lá ela aprendeu os prazeres do sexo, tá? Mas tudo o que nós estamos vendo não esquecendo o nome delas, olibás, tendas, quer dizer, a idolatria, o prazer, o amor por deuses pagãos, o amor por senhores que não eram o dela, porque elas eram de Deus, como se diz aqui mesmo, que elas eram minhas. Então elas eram de Deus. Deus é que criou elas. Deus é que levou elas até o Egito para que sobrevivessem à seca de 7 anos. Deus libertou-as do Egito. Então elas eram, vamos dizer assim, esposas de Deus. Mas lá no Egito elas aprenderam a se dar a outro marido. Não ter somente um marido, não ser fiel a somente um marido, mas elas aprenderam lá a prostituição e o adultério. E diz que, no versículo 4, foram minhas e tiveram filhos e filhas. Elas foram de Deus, elas eram esposas. Aqui o que o texto está querendo dizer é isso, ainda que ele não diga claramente, mas se você voltar lá no capítulo 16, que nós já estudamos, tá? Nós vemos essa mesma referência de virgem que perde a pureza e recebe um marido, certo? Muito bem. E lá no Egito elas aprenderam os prazeres da idolatria. Essa aí é o começo da mensagem. Muito bem. Então nós foram apresentadas as irmãs, sabendo que elas são meretrizes, elas são prostitutas. Na sua mocidade, na sua pureza, tá? Na sua infância, elas aprenderam a prostituição, o adultério, aonde? No Egito. E essa prostituição, esse adultério é o que? Espiritual. Adoração a deuses estranhos. Por que é uma prática adúltera, é uma prática fornicária? Porque elas já tinham um marido, elas já tinham um senhor, que é o Deus de Israel. Mas elas aprenderam a trair lá no Egito. Vamos fazer a segunda leitura, versículos 5 a 10. Prostituiu-se Oholá, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, vestidos de azul, capitães e magistrados, todos jovens cobiçáveis, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ele as suas devassidões com eles, que eram todas a flor dos filhos da Síria, e com todos os de quem se enamorava. Com todos os seus ídolos se contaminou. E as suas prostituições que trouxe do Egito não as deixou, porque com elas se deitaram na sua mocidade. E eles apalparam os seios da sua virgindade e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Síria, de quem se enamorara. Muito bem. Então, aqui nós estamos falando de Oholá, a representação Samaria e a sua depravação. Então, Oholá, Samaria, né, no caso, lá no Egito ela aprendeu toda a prostituição, a fornicação, o adultério, toda a imoralidade sexual, espiritualmente falando. E Deus fez o que? Deus resgatou ela. Deus foi lá no Egito buscar
o nosso Deus de Israel. Foi buscar, libertou ela das garras do Egito, de Faraó, e ofereceu para ela uma terra abençoada, uma terra maravilhosa, a terra de Israel. E o que aconteceu? Ela se apaixonou pelos seus vizinhos. Quem? Os assírios. Ela se enamorou deles e ela se prostituiu com eles. Entende? A ideia aqui é de como uma mulher que estava na casa de prostituição, uma mulher que estava no prostíbulo, assim dizendo, né? E esse marido amoroso se encanta, se apaixona por ela e vai buscar, tira ela do prostíbulo, tira ela da casa de prostituição. E o que ele faz? Ele constrói uma casa bonita, ele mobilia essa casa, ele faz uma casa linda, maravilhosa, ele coloca uma cama limpa para ela, móveis limpos para ela, alimenta, cuida dela, dá tudo isso para ela. Tira ela de lá e traz ela para ter um só marido. Muito bem. Qualquer prostituta, eu acho que pelo menos a grande maioria das prostitutas que existem hoje, elas ficariam muito felizes se isso acontecesse com elas. Se algum homem construísse uma casa, mobiliasse e levasse elas para pertencer a um só homem e cuidasse delas para que elas não precisassem mais prostituir. Essa é a ideia aqui. Mas o que aconteceu? Quando elas estavam nessa casa maravilhosa que Deus preparou para elas, a terra de Israel, a terra abençoada que mana leite e mel, o que aconteceu? Elas se apaixonaram pelo vizinho. Elas não se contentaram com o seu marido, que deu de tudo para elas, que foi amoroso. E o que elas fizeram? Elas se prostituíram com os seus vizinhos. Elas adulteraram com o vizinho. Que coisa mais terrível. E assim também aqui é usado uma linguagem, né, que no original é muito assim ofensiva, é muito repulsiva. O versículo 8 diz: e as suas prostituições que trouxe do Egito não as deixou, saiu de dentro do prostíbulo, saiu da casa da prostituição, mas a prostituição não saiu dela. Foi libertada, podia ser uma mulher honrada, mas a prostituição que estava nela não saiu dela, certo? E o que acontece? Porque com ela se deitaram na sua mocidade, se apalparam os seios da sua virgindade e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Então ela aprendeu a prostituição, saiu, foi libertada disso, podia ter uma vida digna daqui em diante, mas não, se apaixonou pelos vizinhos. E aqui diz que apalparam, que pegaram no corpo dela nu, o corpo que era para ser desvendado somente para o seu Senhor, e diz que derramaram sobre ela a sua impudicícia, quer dizer o quê? Jogaram o sêmen em cima do corpo dela. Olha que linguagem ofensiva, que linguagem repulsiva. É isso que Deus está sentindo. Como se sente um marido que tem a sua mulher que é usada, né, que se entrega a outro homem e esse ainda deixa derramar o sêmen no corpo dela. Quanto nojo, quanta repulsa, quanto é até difícil de explicar quanto nojo esse homem vai ter dessa mulher. É assim que Deus se sentia com Samaria, porque ela se apaixonou pelos seus vizinhos, os assírios. E é muito interessante a gente lembrar do livro de Oséias, onde Deus manda que Oséias, literalmente falando, se casasse com uma mulher adúltera, para que Oséias soubesse o que Deus estava sentindo, que é o mesmo sentido disso aqui. E Oséias, ele entendeu a mensagem do Senhor, ele entendeu o quão grave era o pecado de Israel, né? No caso aqui, o pecado de Samaria, e ele também condenou essa prática.
Oséias sentiu na carne. Oséias capítulo 8, versículos 8 e 9 diz: Israel foi devorado, agora está entre os gentios como um vaso em que ninguém tem prazer, porque subiram à Síria como um jumento montês por si só. Efraim mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei e serão um pouco afligidos por causa da carga do rei dos príncipes, porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar. Teve altares para pecar. E a prostituição aqui, como nós estávamos falando, é espiritual. Não foi apenas uma aliança política. Acredito que uma aliança de paz com os seus vizinhos, uma aliança comercial com os seus vizinhos, vender produtos, comprar produtos, uma aliança até mesmo militar, eu te protejo, você me protege. Acho que tudo isso é válido e tudo isso não feriria aí as leis de Deus, nem a vontade de Deus. Mas começou dessa forma uma aliança política, uma aliança mercantil, uma aliança militar, mas acabou também trazendo os altares idólatras dos assírios para dentro de Israel. Essa é a prostituição espiritual de Israel, de Samaria. Eles se prostituíram de uma forma terrível, e por isso que Ezequiel 23 usa essa linguagem tão repulsiva, porque foi dessa forma que eles agiram, e dessa forma Deus se sentia, como um marido que tem a sua mulher usada por outro. E assim foi com Oséias também, que teve que sentir isso na pele para poder passar essa mensagem de como eles estavam vivendo, certo? E ela não se prostituiu apenas com a Síria, mas ela se prostituiu com todos quantos pôde. A Síria, todos os povos vizinhos, Egito, ela era uma mulher muito devassa, né? E os amantes mesmos dela a desolaram. Versículo 9 que nós lemos fala que, portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Síria, e eles mesmos a desolaram. Nós vemos no segundo livro dos Reis, nós vemos o seguinte, que capítulo 17, nós vamos ver aqui, segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículos 5 a 9, nós vemos que os próprios amantes a deixaram desolada, nua, a envergonharam. Capítulo 17, versículos 5 a 9. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria, e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria, e levou Israel cativo para a Síria, e fê-los habitar em Rabor, junto ao rio Gozã, nas cidades dos Medos. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, e que os fizera subir da terra do Egito debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel que fizeram, e os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos com todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E é dessa forma. Serviram a outros deuses, serviram a deuses estranhos e provocaram a ira do Senhor. E o Senhor fez com que eles fossem julgados por esses mesmos povos com que eles se prostituíram, com que eles aprenderam a idolatria. Esses mesmos povos a quem eles se entregaram voluntariamente, esses mesmos o julgaram, o subjugaram também. Então nós vemos aqui a descrição da ruína do reino de Israel. Sim, o reino de Israel, como nós vimos aqui, foi levado cativo pelos assírios, e eles nunca mais retornaram do cativeiro. Aqueles que foram levados cativos do reino de Israel, eles foram espalhados entre as nações e nunca mais voltaram. A cidade de Samaria, ela foi cercada por 3 anos, faltou comida, faltou água, passou por grande necessidade,
pelo cerco dos assírios. E enfim, ela foi tomada, o seu rei, que era, no caso, o rei Oséias, não vamos confundir com o profeta Oséias, era o último rei de Israel, foi levado preso e a cidade foi dominada. Esse foi o fim dessa prostituta, Olá, Samaria, por causa da sua depravação. E o seu marido, Deus o Pai, a entregou na mão dos seus próprios amantes, aqueles com quem ela se deitou, com quem ela se deliciou de prazeres. Eles mesmo a levaram à ruína, deixaram-a nua perante todos, levaram os seus bens, as suas joias, as suas peças de roupa preciosa, o seu linho fino que tinha ganhado do seu marido, e ela foi desolada, posta nua, e ela foi levada em cativeiro e nunca mais voltou. Esse foi o fim de Olá. E agora vamos falar de Oholibá, voltando no nosso livro aí, no nosso estudo, capítulo 23 de Ezequiel. Vamos ler versículos 11 até o 21. Vamos lá. Vendo isso, sua irmã, Oholibá, corrompeu o seu imoderado amor mais do que ela, e as suas devassidões foram mais do que as de sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Síria, dos capitães, dos magistrados, seus vizinhos, vestido com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos jovens cobiçáveis, e vi que, se tinha contaminado, o caminho de ambas era o mesmo. E aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagem dos caldeus pintadas de vermelho, cingidos de cinto nos seus lombos e tiras largas e tingidas na sua cabeça com parecer de príncipes, semelhante aos filhos de Babilônia em Caldeia, terra do seu nascimento. E enamorou-se deles ao lançar sobre eles os seus olhos, e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram a ela filhos de Babilônia para o leito dos amores, e a contaminaram com suas impudicícias, e ela se contaminou com eles, então a sua alma apartou-se deles. Assim pôs a descoberto as suas devassidões, e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já tinha se apartado a minha alma de sua irmã. Todavia, ela multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade em que se prostituíra na terra do Egito. E enamorou-se dos seus amantes, cuja carne é como a carne de jumentos, e cujo fluxo é como o de cavalos. Assim trouxeste à memória a perversidade de tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios por causa dos peitos da sua mocidade. Agora nós vamos falar da sua irmã, a Oholibá. Até agora nós falamos de Olá, Samaria. Agora nós vamos falar de Oholibá, Jerusalém. Vamos falar de Judá, Reino do Sul. Muito bem. Essa irmã que nós estamos tratando agora, Oholibá, Jerusalém, ela era mais nova. Ela aprendeu a prostituição depois, porque a mais velha já tinha aprendido. E ela foi também resgatada depois, também a ela foi dado um espaço depois. E ela viu a prostituição da sua irmã, ela assistiu, ela acompanhou a sua irmã se prostituindo com os seus vizinhos. Trocando em miúdos, Jerusalém, o reino de Judá, ele assistiu Israel, o reino do norte, ele assistiu Samaria se entregando aos assírios, fazendo comércio com os assírios, aceitando a idolatria dos assírios no seu território. Ela viu tudo isso acontecendo, toda a devassidão e imoralidade de Samaria, do reino do norte de Israel. Jerusalém assistiu tudo isso de camarote. Não só isso, assistiu também o seu grande castigo. Assistiu à dominação dos assírios em cima de Israel. Assistiu a cidade de Samaria cercada por 3 anos, os seus habitantes morrendo de fome, tendo que cozinhar os próprios filhos para comer, numa dor e sofrimento gigantescos. Assistiu também Samaria ser levada em cativeiro e nunca mais retornar. Jerusalém teve um exemplo fantástico do que não devia fazer, do caminho que nunca deveria ter seguido.
Jerusalém teve. Por isso que aqui é a irmã mais nova, porque assistiu toda a imoralidade, idolatria e prostituição da irmã, ainda assim seguiu pelo mesmo caminho. Então é triste, né, de ver como eles tiveram chance de mudar, de seguir um caminho diferente, um rumo diferente na vida, mas escolheram a mesma coisa, se prostituindo, né? Sabendo que o pecado e destruição da sua irmã ainda assim caiu, se prostituiu com os assírios, os mesmos que destruíram Israel. Veja como eles estiveram cegos, como eles ignoraram, né, tudo o que aconteceu. Eles viram os seus irmãos sendo levados, ainda assim caíram na mesma prostituição, né? E também essa irmã teve o mesmo destino, né? O mesmo destino. Só que essa aqui, a mais nova, ela era ainda mais adúltera. Ela era ainda mais devassa do que a sua irmã. Jerusalém, que se prostituiu depois, se mostrou ainda mais adúltera, ainda mais devassa, ainda mais fornicária do que a sua irmã. Olha lá. Enamorou-se dele, no versículo 16. Enamorou-se deles ao lançar sobre ele os seus olhos, e mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram ela, os filhos da Babilônia, para o leito dos seus amores, e contaminaram com as suas impudicícias. Então ela se entregou muito mais, ela se entregou aos assírios. No capítulo 17 nós vemos que ela se entregou aos babilônios, se prostituiu com os babilônios também, se prostituiu com os egípcios, com os caldeus, enfim, essa superou a sua irmã nas prostituições, como nós vimos no versículo 14. Aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagem de caldeus. Pelos seus olhos ela pecou. Ela olhava no grande exército dos seus inimigos, ela olhava pelo poder, pela força, pela riqueza dos seus inimigos, e ela ficou encantada. Então Jerusalém, ela foi uma grande prostituta, uma enorme prostituta. E o que ela fez? Ela se apaixonou por aquilo que ela via. Ela esqueceu que ela tinha um marido, que é o Deus de Israel, onde estava o templo que Deus mandou construir lá dentro do seu território. Ela se esqueceu que esse é o Todo-Poderoso. Esse é o que é o verdadeiro, o belo, aquele que realmente tem beleza, aquele que realmente tem poder e força, aquele que realmente tem riquezas, o dono da prata e do ouro, aquele que realmente tem autoridade e majestade. Mas ela se encantou por aqueles seus vizinhos, que nunca, mas nem de longe, nem de sombra, chegariam aos pés do seu marido. E ela foi muito mais prostituta, e ela foi muito mais adúltera, ela se prostituiu muito mais, ela adulterou muito mais, ela foi muito mais devassa. E aqui também como se diz, a linguagem aqui do texto também não deixa de ser totalmente aí repulsiva, não deixa de ser assim uma linguagem difícil de falar. Aqui no versículo 20 diz o seguinte: enamorou-se dos seus amantes, cuja carne é como a carne de jumentos, cujo fluxo é como de cavalos. Está dizendo que é como se eles tivessem, olha, é difícil dizer, como se eles tivessem pênis de jumento. A gente sabe que o pênis do jumento é infinitamente maior do que o de um homem, né? Então é como se ela não se satisfizesse com um homem comum, precisava ser um animal para satisfazer o desejo sexual dela. E a ejaculação de um homem comum para ela não servia, tinha que ter um fluxo como o de cavalos. O cavalo, ele na sua ejaculação, ele solta muito ml aí de sêmen. Então essa era tão devassa que precisava ser bestial, precisava ser como um animal para satisfazer os desejos sexuais dela.
Então nós vemos no livro de Ezequiel, nos nossos estudos, capítulo 1, chegando ali até mais ou menos os versículos 25, 26, condenações sobre Judá, sobre Jerusalém. E nós vemos que as condenações de Deus não eram poucas, não eram infundadas, não eram sem razão, porque a devassidão de Jerusalém era muito grande. Representado nessa história das duas irmãs, como era terrível. Muito bem, vamos seguir fazendo a quarta leitura, versículos 22 até o 35. A condenação de Oholibá, Jerusalém. A condenação de Jerusalém agora. Vamos lá. Por isso, ó Oholibá, assim diz o Senhor Deus: eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinha apartado a tua alma, e os que trarei contra ti de toda parte em derredor. Os filhos de Babilônia e todos os caldeus de Pecode, de Soa e de Coa, e todos os filhos da Síria, com eles jovens cobiçáveis, capitães, magistrados, todos eles grandes e afamados senhores, todos eles montados a cavalo. E virão contra ti com carros, carretas e rodas, e com multidões de povos, e se colocarão contra ti em redor com pavés, escudos, capacetes, e porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus juízos. E porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo. Tirar-te-ão o nariz e as orelhas, e o que restar cairá a espada. Eles tomarão seus filhos e suas filhas, e o que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. Também te despirão as tuas vestes e tomarão as tuas belas joias. Assim farei cessar em ti a tua perversidade e a tua prostituição trazida da terra do Egito. E não levantarás os teus olhos para eles, nem te lembrarás nunca mais do Egito. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu te entregarei na mão dos que odeias, na mão daqueles que te têm apartado a sua alma, e eles te trarão com ódio, e levarão todo o fruto do teu trabalho, e te deixarão nua e despida, e descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição e tua perversidade e as tuas devassidões. Estas coisas se te farão, porque te prostituíste após os gentios, e te contaminaste com os seus ídolos. No caminho da tua irmã andaste, por isso entregarei o seu cálice na tua mão. Assim diz o Senhor Deus: beberás o cálice da tua irmã fundo e largo, servirás de riso e escárnio, pois nele cabe muito. De embriaguez e de dor te encherás o cálice de tua irmã Samaria, é cálice de espanto e de assolação. Bebê-lo-ás, pois, e esgotá-lo-ás, cacos roerás e os teus seios arrancarás, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como te esqueceste de mim e me lançaste para trás das tuas costas, também carregará com a tua perversidade e as tuas devassidões. Muito bem, agora é uma condenação aqui muito severa com Jerusalém. Nós vimos aí que Deus entregará ela também aos seus amantes, assim como foi o caso de Samaria. Mas nós vimos que Samaria, ela teve o julgamento, mas não teve volta. Foi uma lição sem volta. Foram julgados e não voltaram mais. Deus expulsou eles da terra, entregou na mão dos seus amantes, mas não retomou ela de volta. Lá, Samaria não foi mais tomada de volta, está espalhada entre as nações. Já Oholibá, Deus fala que esse castigo que ela ia sofrer, que ele ia entregar nas mãos dos seus inimigos, né, quem ela odiou, a odiará. Então seria entregue nas mãos destes inimigos, mas para que aprendesse a nunca mais se prostituir, para que aprendesse a nunca mais voltar pelo caminho errado, para que nunca mais se contaminasse com os seus amantes. Então, Jerusalém se contaminou. Nós vimos no capítulo, se não me engano, capítulo de número 19, nós vimos aí os ídolos dentro da casa de Deus, dentro do templo, os ídolos egípcios. Nós vimos aí os sacerdotes adorando o sol dentro do templo. Nós vimos aí imagens
de deuses dos caldeus dentro do templo. Então nós vimos toda essa prostituição. E Jerusalém foi ainda mais devassa do que Samaria. Jerusalém se prostituiu ainda mais. Ela aceitou os deuses do Egito, ela aceitou os deuses assírios, ela aceitou os deuses babilônios. Então toda essa prostituição passou por ali e Deus a está julgando. E Deus vai entregar nas mãos dos seus inimigos. É muito importante lembrar o tempo em que Ezequiel profetizava. No tempo de Ezequiel, Jerusalém, quer dizer, Judá, toda Judá, Jerusalém, eles já tinham sido levados cativos. Já os babilônios já haviam tomado o poder, já haviam dominado Judá, já haviam dominado Jerusalém, já haviam levado eles cativo. Ezequiel era um dos cativos. Mas essa era a primeira invasão, a primeira leva de cativos à Babilônia. Ezequiel era um deles. E na primeira leva foram levados os príncipes, todos aqueles que tinham autoridade em Israel, os sacerdotes, os escribas, os doutores, todo esse pessoal foi levado, todos aqueles que tinham autoridade dentro de Israel foram levados. Ezequiel, um deles, certo? Mas diz que aqueles que quem a odiou, a odiará, né? Versículos 28 a 31, né? Nós registramos essa verdade. Quer dizer o que? Ela odiou o seu amante. Por quê? Porque os babilônios já haviam dominado ela. Então ela já odiava os babilônios. O povo que sobrou, que restou lá em Judá, que não foi levado cativo na primeira leva, como é o caso de Ezequiel, como é o caso de Daniel, eles se rebelaram contra os babilônios. Tanto se rebelaram que eles ficaram ali governando ainda. Nabucodonosor invadiu, levou os príncipes. Nabucodonosor colocou um rei lá, rei Zedequias, foi colocado por Nabucodonosor. Se você puder assistir o capítulo 17 desse estudo, você vai ver tudo isso. E o que eles fizeram? Eles foram lá se prostituir com o Egito, foram lá pedir ajuda do Egito. E por isso que Deus está falando que eles vão te julgar por causa disso, porque eles vão se sentir traídos. O Senhor, o marido de Judá, de Jerusalém, passava a ser aqui nesse exato momento, quem? Babilônia. Era ele que estava comandando sobre ela. Deus tinha entregado, Deus tinha permitido isso, que ele agora fosse o Senhor de Judá. E o que eles fizeram? Não satisfeitos, foram lá se prostituir com o Egito. Para vocês verem como Judá era muito mais adúltera do que Samaria. Muito bem. E fala aqui no versículo 25: Porém contra ti o meu zelo e usarão de indignação contigo. Tirar-te-ão o nariz e as orelhas, e o que restará cair a espada. Tirar nariz e orelha, isso era um castigo aplicado nessa época às mulheres adúlteras. Então cortava o nariz, a orelha, e quando ela era vista na rua, sabia, essa é uma adúltera, certo? E quem ia julgar isso? Quem ia aplicar esse juízo? Seriam os babilônios. Então eles eram os maridos. E ainda assim, traiu Deus e traiu também os babilônios, certo? E diz que farei cessar, versículo 27, assim farei cessar em ti a tua perversidade, a tua prostituição trazida da terra do Egito, e não levantará os teus olhos para eles, não te lembrará mais do Egito. Então Deus deu esse duro castigo em Judá, em Jerusalém, para que parasse com toda essa perversidade, né? E o castigo sobre os líderes, nós falamos do rei Zedequias. Jeremias capítulo 39, versículo 67, conta o que aconteceu, qual foi o castigo. Primeiro foi pelo rei, o rei Zedequias. O que aconteceu com ele? Ele foi levado cativo para a Babilônia, foi preso. Lá ele teve os seus filhos mortos, degolados, a sua cabeça arrancada na sua frente, e depois teve os seus olhos vazados, e viveu até o fim da sua vida preso e cego. Assim também foi o castigo sobre o povo. Nabucodonosor também cercou Jerusalém, e lá o povo passou muita fome, cercou por 2 anos. Nós vimos essa profecia no capítulo 5 também,
Como é importante estudar todo o livro. E nós vimos que lá o povo passou fome. Os velhos, eles tinham seus rostos esbofeteados, os mesmos velhos, os anciãos que eram reverenciados. Os príncipes não se fizeram caso algum deles, a sua autoridade não valia de nada. O povo perecia de sede e de fome. A fome era tanta que as mulheres cozinhavam os próprios filhos para comer. Então esse foi o castigo terrível que Deus estava prometendo aqui em Ezequiel 23, que ainda não teria acontecido, mas que ia acontecer. Quinta leitura para nós podermos encerrar o estudo. Sei que o estudo ficou bastante longo, mas é um estudo que vale a pena. Versículos 36 até o 49. Vamos lá. Disse-me ainda o Senhor: filho do homem, porventura julgarás tu a Olá e a Olibá? Mostrar-lhes as tuas abominações, porque adulteraram e sangue se acha nas suas mãos, e com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que de mim geraram fizeram passar pelo fogo para os consumir. E ainda isto me fizeram: contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados. Porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem, e eis que assim fizeram no meio da minha casa. E mais ainda, mandaram vir alguns homens de longe, os quais foram enviado um mensageiro, e eis que vieram. Por amor deles te levaste, coloriste os teus olhos e te ornaste de enfeite, e te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu azeite. Com ela se ouviu a voz de uma multidão satisfeita. Com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto, e puseram braceletes nas mãos das mulheres e coroas de esplendor nas suas cabeças. Então disse a envelhecida em adultérios: agora deveras se prostituirão com ela e com eles? Aí entraram a ela com quem entra a uma prostituta. Assim entraram a Olá e a Olibá, mulheres infames, de maneira que homens justos a julgarão como se julgam as adúlteras, e como julgam os que derramam sangue, porque são adúlteras e há sangue nas suas mãos. Porque assim diz o Senhor Deus: farei subir contra elas uma multidão, e as entregarei ao desterro e ao saque, e a multidão as apedrejará, as golpeará com as suas espadas. Eles e seus filhos e suas filhas matarão as suas casas, queimarão a fogo. Assim farei cessar a perversidade da terra, para que se escarmentem todas as mulheres, e não façam conforme a vossa perversidade. O castigo da vossa perversidade eles farão recair sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e saberei que eu sou o Senhor Deus. E aqui Deus dá uma dura e terrível condenação aqui às duas irmãs prostitutas, as duas irmãs adúlteras. Versículo 36, nós vimos o que? Adulteraram com os ídolos. É a prostituição. Deus é um Deus amoroso, um Deus zeloso, mas é um Deus que tem ciúme daqueles que são o seu povo. E Ele não quer, de maneira alguma, que eles sirvam a outros deuses, seja lá quais forem esses deuses. Sacrificaram os próprios filhos, versículo 37. Na sua devassidão, no seu pecado, eles não perceberam o tamanho da imoralidade que estavam praticando, a ponto de oferecerem seus filhos ao deus Moloque, oferecendo eles, queimando os próprios filhos como sacrifício ao seu povo, zombando do sacrifício de Deus, que Deus mandaram. No versículo 39 nós vimos que depois da idolatria frequentavam o templo, iam lá nos altares, nos montes. Nós já vimos também o estudo da profecia contra os montes de Israel. Subiam nos montes para adorar os deuses estranhos, os deuses que foi ensinado a eles que não deveriam adorar, e voltavam a adorar no templo de Deus. Assim como uma prostituta, uma mulher adúltera, né? Uma dona de casa adúltera, que sai, se prostitui com seus amantes, tem relações sexuais com o amante e volta sem tomar banho a se deitar na cama de volta com o seu marido. Olha que linguagem repulsiva. Se deitar com
o seu corpo ainda cheio de sêmen do seu amante se deitar com o seu marido, aquele que deveria ser um leito limpo, puro, imaculado. E nós vemos o tamanho da prostituição que Deus achava, que Deus via em Judá, em Israel. Muito bem. Diz também que se contaminaram com uma multidão. Então, a devassidão não tinha fim. Esse é o fim triste, né, daqueles que vivem da devassidão, porque vai aumentando cada vez mais adúltera, cada vez mais prostituta, cada vez mais amantes, cada vez mais amantes. E por tamanha devassidão veio o juízo sobre as duas irmãs. Versículo 46. A mesma multidão que se deitou com ela a saqueará. O mesmo amante que deitou, né, que se encantou com ela por causa dos seus vestidos e joias que ela havia ganhado do marido, esse mesmo também vai olhar para ela agora com desprezo, com ódio, com raiva, e vai tomar dela os seus vestidos, as suas joias, né? Diz que no versículo 47 que elas seriam apedrejadas por essa multidão. Quer dizer, os seus amantes a julgariam, eles mesmos viriam nela uma mulher adúltera. Esses mesmos que se prostituíram com ela, né, que adulteraram com ela, no fim a achariam uma mulher tão perversa, tão adúltera, a ponto de merecer a pena capital para o adultério na terra de Israel, que era o apedrejamento. E no versículo 47, suas casas seriam queimadas, ainda destruiriam todos os seus bens, não deixando aí nenhum bem para sua posteridade. Então esse foi o estudo de hoje, tá? Um estudo que já chegamos no minuto de número 50, mas valeu a pena. E qual é a mensagem de tudo isso que a gente pode trazer para a nossa vida? Eu acho que a primeira mensagem que a gente pode trazer para nós aqui nos nossos dias de hoje, que nós só falamos no tempo de Ezequiel, é o quão Deus vê como repugnante e horrível a idolatria, a prostituição. Nós vemos que a idolatria, aqui no caso, tudo aqui gira na maior parte do tempo em cima da idolatria. Nós vemos que a idolatria, ela leva à imoralidade. No começo você se torna idólatra, depois você está se prostituindo. Não parece que tem uma ligação, mas tem. A imoralidade está ligada à idolatria. Nós vimos o que em Oséias, no livro de Oséias, o que Oséias condenava muito? A prostituição cultural. Era uma forma de culto levar jovens, mulheres jovens, a se deitar com vários e vários homens no mesmo lugar, no mesmo templo, né? Uma espécie de templo, se prostituindo, sendo possuída por vários homens. Eles consideravam isso como a adoração. Então nós vemos que a idolatria leva à imoralidade. E Deus vê isso de forma terrível, uma forma tão repugnante e repulsiva que foi mostrada aqui nesse capítulo 23, o quão repulsivo é para Deus a idolatria. E você que está me ouvindo, talvez você possa não se considerar um idólatra, por não adorar talvez aí imagens, por não adorar nenhum outro Deus, só o Deus de Israel. Mas cuidado que para Deus, não só adorar outros deuses ou imagens o te faz idólatra. Você pode idolatrar o seu cargo, no seu emprego, você pode idolatrar a sua esposa, você pode idolatrar o seu marido, você pode idolatrar a sua casa, o seu carro, os seus bens materiais, os seus amigos, a sua família. Tudo que você coloca na frente de Deus é idolatria. Tudo que você coloca como prioridade antes de Deus é idolatria. E é uma coisa nojenta, repulsiva, repugnante, de igual modo à prática que nós vimos aqui da prostituição dessas mulheres. Então, para você que é um servo de Deus, vigie, se guarde das prostituições desse mundo, se guarde de todo tipo de idolatria, porque Deus vê isso de forma horrível e nojenta, repugnante. E para esses que praticam tal idolatria, será também o mesmo fim. Serão entregues aos próprios desejos, serão entregues às próprias paixões, e aqueles mesmos amantes a quem serviram os destruirão. Obrigado por você que acompanhou o vídeo até aqui,
E compartilhe esse vídeo, deixa o like, ajude aí a nós fazermos subir aí essa série de estudos, principalmente esse estudo. Muito obrigado!